Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do VictorCast e com uma pessoa muito mais que especial aqui, um convidado de honra. E ele vai se apresentar porque é difícil falar sobre o nome dele. Eu não consegui falar o nome. Eu sei que a empresa dele chama Jefferson, mas conta essa história para nós aí. É isso aí, meu nome é Stefferson, a empresa é a Jefferson Reformas Prediais, né? E aí, por que o nome Jefferson Reformas Prediais? É justamente por isso, porque desde a hora que nós chegamos, né, você está aí tentando falar o nome Stefferson, né, para apresentar para o pessoal aí do podcast o meu nome, e desde que eu comecei a trabalhar no ramo que eu trabalho, os clientes, né, tinham essa dificuldade também, não só igual você tem agora de pronunciar, mas de entender. E aí por isso surgiu o nome Jefferson, que hoje em dia é o nome da minha empresa, Jefferson Reformas Prediais. Quando eu comecei lá em 2007, eu trabalhava em uma outra empresa, eu comecei na área de prospecção, eu batia de porta em porta nos prédios, onde eu fazia prospecção para a empresa, buscando os prédios que precisavam reformar. Eu vi um prédio que precisava reformar, eu ia lá, batia na porta, batia no interfone e procurava o síndico para oferecer o serviço. E eu explicava que é o Stefferson da empresa de engenharia. E aí o síndico, quem me atendia, quem? É o Stefferson da empresa de engenharia, é o Jefferson da empresa. É o Jefferson, porque na abordagem não tem muito tempo para ficar explicando esse tipo de coisa. E aí ficou a Jefferson mesmo. E aí recentemente eu fui abrir a empresa, né, de lá para cá, já passaram 15 anos praticamente, até 2021 quando eu abri a empresa, e eu precisava de um nome para abrir a empresa e logo eu pensei, vou usar o nome de Jefferson, eu não tinha muita referência, não tinha cliente, e quando eu coloquei o nome de Jefferson deu certo, o marketing funcionou, porque hoje em dia eu reformei já alguns prédios já pela segunda vez desses clientes que eu tinha reformado antes pela outra empresa, e logo que eu comecei a divulgar, logo que esses clientes me viram aí no mercado, eu toda vez que eu sempre chego e pergunto, você me reconheceu pelo nome, você viu o Jefferson e lembrou de mim? Não, com certeza, Jefferson, na hora que eu vi que a empresa era Jefferson, eu tinha certeza que era você. Então a história é mais ou menos por aí, né? E o nome complicado, todo lugar, a gente acaba tendo um apelido, alguma coisa assim, e na área profissional eu tive que fazer essa adaptação aí de Stefferson para Jefferson, e profissionalmente eu sou muito chamado de Jefferson, e você pode ficar à vontade aí também de me chamar de Jefferson aí também, que caso você não consiga pronunciar o nome Stefferson, que não é fácil, eu admito. Legal, legal. Bom que você já contou a história, né, da sua empresa, né, como que ela surgiu, bem, né? E já com muito história, legal isso. E qual foi o maior desafio que você teve para fazer fazer isso funcionar, assim? Então, tudo começou assim. Desde que eu comecei a trabalhar na área, eu tinha uma convicção de que eu ia empreender. Na verdade, acho que desde que eu era criança, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, muito questionador. Eu tinha uma visão na minha vida, desde quando eu brincava de carrinho, eu sempre me via uma pessoa dona de empresa. Quando eu era criança, assim, eu não sei o que acontecia, eu não me via fazendo outra coisa a não ser empresário. Então, acho que desde criança, eu tinha uma vocação para isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área, eu tinha uma visão de que eu ia abrir uma empresa. Embora, quando eu trabalhava nessa empresa, essa engenharia que eu trabalhava antes de ter a minha empresa, eu tinha um trabalho lá que era cômodo, eu tinha uma comissão boa, fiquei 15 anos lá trabalhando nessa empresa, e durante essa convicção que eu tinha de abrir empresa, eu sempre esperava o melhor momento. Eu ficava esperando aquele momento que financeiramente, esperando talvez, sei lá, se Jesus Cristo ia chegar na terra e falar, meu filho, você vai empreender agora. E sabe quando você fica procrastinando e nunca abre a empresa. Até que um belo dia, essa empresa que eu trabalhava, o dono dela chegou para mim e falou, nós não vamos mais atuar nessa área, eu estou indo para o Rio de Janeiro, mexer com outros negócios, e infelizmente nós vamos parar nossos negócios aqui a partir do ano que vem. Isso era em outubro de 2021, e aí eu me vi desesperado, assim, desempregado, porque eu não tinha experiência com mais nada, né, já estava trabalhando somente nessa área, e aí eu me vi obrigado a empreender. Aí eu tive que abrir minha empresa, começar meu negócio do zero em outubro de 2021, graças a Deus, né, e graças a muita dedicação também, porque eu não tive outra opção. É engraçado quando você não tem outra opção do que fazer, você vai lá e faz, pressão, né, e aí foi o que eu fiz de 2021 para cá, a empresa está tendo um crescimento exponencial devido a essa
essa falta minha de opção. Minha opção foi empreender e fazer minha empresa crescer. Eu também peguei toda a experiência de tudo que eu aprendi nessa empresa que eu trabalhei, né? Sou muito grato pelo tempo que eu tive lá, muito grato pelas todas as vivências, todas as experiências que eu adquiri para poder aplicar nesse meu negócio, mas porém agora com a minha gestão, com minhas experiências, né? E um dia após dia, né? Aprendendo e aplicando, né? Pensando pequeno, porém, começando pequeno, porém sempre pensando grande. Legal demais. E o momento assim que foi mais marcante, que tipo assim, foi difícil para você nessa trajetória da empresa, né? Alguma operação que a sua empresa estava fazendo, algo assim. Você tem alguma coisa que foi marcante na sua empresa? Eu acho que são vários, né? Cada semana é um desafio novo, né? E como no início ali a gente não tinha muito recurso financeiro, passei por algumas situações onde ali o empresário, quando começa, né, você passa ali mesmo de aperto financeiro, né, momentos ali que você tem que negociar com o fornecedor, até mesmo com o colaborador, mas que isso cria uma boa bagagem. Eu acredito muito que, às vezes, se eu tivesse aberto a empresa lá atrás com dinheiro, com recurso financeiro, que é o que eu achava que eu deveria ter feito para poder abrir o negócio, eu não ia passar por essas experiências que eu passei na escassez financeira. Porque como eu abri sem recurso, eu tive que desenvolver algumas competências de negociação. E o empresário ele precisa muito ter essas competências de negociações, né? Essas competências de comunicação, né? De negociação principalmente com o fornecedor, com o colaborador, né? E eu fui obrigado a desenvolver isso por ter abrido um negócio do zero ali, sem muito recurso financeiro, e quando eu fui começando a adquirir esses recursos financeiros com o tempo, isso foi muito mais valorizado, né, para poder fazer investimentos da maneira correta, né, e valorizar também os atendimentos, os processos que foram adquiridos com o tempo. Então eu acho que não tem um momento marcante, né, mas cada semana ali, acho que cada sexta-feira que é pago o salário em dia, cada crescimento, cada contrato fechado, uma mudança ali da logomarca. Eu comecei, por exemplo, minha logomarca com uma que eu fiz ali no Google, que eu achei quando eu estava abrindo a empresa. Recentemente agora nós profissionalizamos tudo com a empresa de marketing, fez um orçamento mais estruturado, uma logomarca profissional. Então, assim, acho que essa questão do marketing aí pode ser uma coisa que chama atenção, né? Mas acho que é todo um processo mesmo, né? A gente está bem focado nos processos diários aí mesmo. E qual o papel da sua família nesse projeto? Fala um pouco mais da sua família. A minha empresa, falar sobre isso aí é chover no molhado, né? Porque a minha empresa é praticamente familiar, né? Então hoje em dia trabalho eu, minha esposa, a Andressa, que está aqui com a gente aí acompanhando, né? E eu comecei sozinho, né? Quando eu comecei, e depois eu fui trazendo as outras pessoas que eu via que precisava para poder encaixar cada peça ali do quebra-cabeça. Então no início eu fazia as obras todas sozinho, né? E fui observando cada local ali onde precisava. A nossa engenheira que trabalha com a gente, ela é minha prima, então eu lá atrás, quando eu tinha toda aquela visão de que eu ia empreender, e engraçado que ela começou a fazer engenharia, eu já tinha feito uma afirmação com ela que a gente ia ganhar dinheiro junto, quando ela estava lá no primeiro período de faculdade, né? Então isso tudo concretizou, né? Muito prazeroso também ver isso tudo acontecendo. Depois ela formou, foi trabalhar em outros lugares, e aí tudo se encaixou para ela vir trabalhar com a gente. Então ela já é uma pessoa da família. E a minha esposa trabalha com a gente hoje, que é a pessoa que é a diretora de todos os processos, é a pessoa que organiza toda a parte operacional, ela administra a parte operacional e eu fico mais na parte comercial da empresa. Então é uma empresa assim, bem familiar, nosso escritório é em casa, então a gente consegue, eu falo sempre que eu não separo, eu não tenho vida pessoal e vida profissional, para mim é uma coisa só, que eu consigo viver intensamente, tanto o trabalho quanto a vida pessoal, e consigo fazer isso aí com maestria nas duas áreas, né? Não consigo separar, acho que não tem separação, né? As áreas da vida envolvendo família, área espiritual, área profissional, né? Áreas de saúde, né? Você tem que criar, inclusive, sua rotina no dia a dia, encaixando todas essas áreas, né? Legal demais. Legal. Bacana. Esse aí é o condomínio Alvorada, o nosso filmmaker, Jarbas. Bom, primeiramente queria agradecer muito por poder fazer esse vídeo para você, meu velho. E dizer para você o que eu já te disse antes.
que eu acho muito importante ser falado, porque você é um cara que realmente tem transformado sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Com a sua vontade de ajudar as pessoas, com a sua vontade de evoluir, e não só evoluir você, evoluir quem está perto de você, né? Top. Você contar o exemplo de pai que você é, o exemplo, sabe, de pai, de marido, né? De pessoa que quer realmente ali que a família esteja junta, que a família cresça, que os amigos estejam bem, que os funcionários estejam bem. E, sinceramente, assim, eu acho que o mundo está precisando de muito mais pessoas como você. Eu tô passando aqui só para deixar mais uma vez registrado minha admiração por você, meu orgulho de você, né? Não é de hoje que eu te conheço, desde a escola. E dizer que, cara, sua vida, ela serve muito de inspiração para mim e para minha família, viu? Bacana. Até o final. Muito bom, né? Ouvir esse tipo de coisa aí. Ó. Recebi aqui a distinção falar do meu amigo Stefferson. Ô, legal, hein? Acho que é o meu amigo com o nome mais exótico. E esse Aí, é o nome aí de esse novo. daí? Francisco, da construtora Costa Júnior. Cara, falar de Stefferson não é fácil não. São muitos anos, né? São 25 anos. Ambos estudaram comigo. Com poucas palavras. De 10 anos de idade. Passa um filme na minha cabeça quando eu lembro da nossa amizade lá de trás, da época de escola. Já matamos a aula. Sabia que ele ia falar isso. Já fizemos muita bagunça, já fizemos muita raiva de professor. Você tá doido. Pra você ver que eu não era, questão de escola não era muito bom, não. Esse aí era bom, esse aí formou engenharia civil. É uma transformação completa, né? Acho que acompanhei mais aí nos últimos anos, a gente deu uma afastada depois da escola, mas assim, momentaneamente, né? A gente nunca se afastou por completo. Momentos da vida, né? Que às vezes dá aqueles desencontros, mas a gente sempre assim, de tempos em tempos se vendo e um acompanhando o outro aí. E o Stefferson sempre evoluindo assim, mas eu acho que nos últimos anos ele deu um salto assim muito grande, se tornou empresário. Tive o privilégio de ser o padrinho do casamento dele, ele foi também o padrinho do meu casamento. Compadres, 2 vezes. E, cara, o que me admira muito assim na evolução do Stefferson é a busca contínua por melhorar, por ser uma pessoa melhor, por abandonar, né, hábitos talvez ali que não era legal, mas procurando conhecimento, procurando se espelhar em pessoas, né, que estão evoluindo, estão crescendo também, ele procurando ali sempre, né, organizar a vida dele. E é um cara assim exemplar para mim, né, na área comercial, né, na área de vendas. É um cara que assim eu tô sempre me espelhando, sempre ali, né, procurando absorver alguma coisinha ali, um pouquinho de venda, que já para mim já é muito. E é um cara que se tornou um empresário e hoje assim procura, né, ter uma vida organizada, uma empresa organizada, e uma empresa hoje também assim que tem se destacado aí no mercado, né? Casou com a querida Andressa, que hoje também é minha amiga, né? Se Deus quiser aí vai vir o nosso afilhado, né? Tá todo mundo na expectativa, se é menino ou menino. E o Stefferson pra mim, cara, é exemplo, tem se tornado um exemplo de busca contínua por melhoria, né? Exatamente. Amém. É infinito, né? Conhecimento é infinito. Isso é uma coisa assim que eu busco me espelhar nele. E é isso que eu tenho pra falar do meu muito amigo, top. falar que ele mora aqui no meu coração também, e que quão bom é ser amigo do Stefferson, né? Ter esse camarada aí pra compartilhar a vida. Tamo junto, meu amigo, tudo de bom, Deus te abençoe, cara, grandiosamente, poderosamente. Saiba que eu sempre estou na torcida aqui, e o que você precisar, nós estamos aí pro que deve é. Que top. Valeu, um abraço, Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém, muito obrigado. Tem mais... É você? Aí eu, quando eu formei lá no terceiro período. Cara,
Nossa, as mulheres tirou o trem do baú, hein? Não tirou, não? Que isso, lá, coisa daquele dia lá. Ih, cara. Olha. É o nosso casamento. Ai, você tá doido. Você foi lá em Curaçao na sua lua de mel. Aí, ó, já queridinha grávida. Que top, hein? Oh. Que lembrança, hein? Muito bom. Ó, a Estelinha pequenininha. Ah, tinha que ter a dela, né? Meu amor, passando só pra reforçar o que eu sempre te falo, o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo, o quanto você foi a minha melhor escolha. Nosso casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que eu admiro demais a sua evolução. Nós nos conhecemos em momentos totalmente diferentes da nossa vida, mas Deus, na sua infinita bondade, foi consertando tudo em nós dois. E cá estamos nós, com a nossa empresa, consolidada, trabalhando juntos, resolvendo problemas juntos, na saúde, na tristeza, na doença, a felicidade, que é a maioria dos nossos momentos, graças a Deus. Amém. E eu te amo demais, te amo muito, meu amor. Oi, papai. Ah, não. Eu te amo, você é o melhor. Tem que controlar as emoções aqui, né? Eu irei te amar para É muito emocionante. Família é tudo de bom. sempre mesmo. Eu te amo com metade do meu coração. Te amo. Coração que você tenha muitos anos de vida, porque eu te amo, papai. Beijo, tchau. Que top, hein? Que isso, até eu me emocionei. Caiu um cisco no meu olho aqui. É bom demais, né, cara? Muito Família, né, cara? Isso Eu não aí entendi é. o que você quis dizer. Como que representa a família, né, no meu trabalho? Você tinha uma pegadinha pra mim, né? Que isso, mas eu não tinha visto isso aí, não. Tinha cara. visto isso aí não, né? Tinha não, cara. Muito top. Verdade, muito legal mesmo. Interessante o Chico. Chico, eu chamo. O segundo é o Chico, né? Francisco. E o primeiro é o Jarbas. O Jarbas é o nosso filmmaker. E os dois estudaram comigo no primeiro grau ali, na quinta ou oitava série. E o Jarbas, quando eu abri a empresa, eu vi que ele fazia os trabalhos de filmmaker. E aí eu já via, né, questões de drone e tal, só que eu não tinha grana pra bancar isso. E aí eu fui lá, conversando com ele no Instagram, falava, velho, eu vou te contratar ainda. E falava com ele, eu vou te contratar. E o Thiago da Simplifica foi a mesma coisa. Que eu conversava com ele lá, via que ele tava lá fazendo negócio no Google e tal. Mentalizando já, né? Já, e pá, eu chamei ele, velho, eu vou fazer negócio com você ainda. Eu vou fazer negócio com você ainda. E Que foi bacana. passando um ano e meio mais ou menos, chamei ele, fizemos proposta, fizemos acordo e fizemos negócio junto. O Filmmaker é a mesma coisa, fizemos negócio junto. Foi igual a engenheira, a Natália, minha prima, que lá no primeiro ano, lá da engenharia dela, eu falei, nós vamos ganhar dinheiro junto ainda. Palavras proféticas. Não sei de que, né? Falei, nós vamos ganhar dinheiro Fala junto. que nós vamos fazer Estamos aí negócio já junto aí 3 também. anos juntos, trabalhando juntos. Fala com o Vitor, eu quero Vamos fazer negócio junto. Em nome de Jesus. Não, cara, tem mais algumas perguntas aqui, cara, e foi muito emocionante. Isso até eu fiquei emocionado, é muito bom falar. Glória a Deus. Muito bom. Preservo muito. Então vamos lá. Você acredita que a fé teve um papel importante nas decisões da sua empresa? Com certeza, a fé foi tudo. E até hoje isso acontece muito, né? Tem muitas situações que a gente passa lá durante a semana. Aquele dia tá ali ouvindo ali, ela é testemunha disso, ela vê as coisas acontecendo. E assim, o empresário vive muito na fé, você passa por isso aí com certeza. E se a gente não tiver aquela fé, aquela convicção, a certeza de que vai acontecer, né, a gente não age, a gente não faz, a gente fica naquela na mesmice, né, na acomodação, né, você não sai do lugar, você não sai da zona de conforto, você não vai para o outro nível, né, você tem que ir para o outro nível e para você abandonar os medos, você tem que, de fato, ter aquela convicção, a fé, né, que é tudo, né, na vida, né. Top demais. E qual conselho você daria para alguém que quer empreender, mas tem medo de
de crescer, né? De empreender, arriscar? Primeiro, não vou falar larga o seu trabalho, vai empreender cegamente, né? Porque a estatística fala isso, né? Mais de 80% das empresas que abrem um negócio fecha. Então você tem que primeiro ter um método, né? Você tem que saber o que de fato você vai fazer. Você tem que gostar do que você vai fazer, né? Eu, graças a Deus, eu trabalho com o que eu gosto hoje em dia. Eu amo atender cliente, eu amo fazer o que eu faço, prestar serviço para condomínio. Tem hora que eu falo isso para alguém, a pessoa fala, você é doido, você gosta de trabalhar com condomínio, você gosta de conversar com gente, tem gente que não gosta disso. Então, se a pessoa não gostar de fazer isso, se a pessoa não gostar de se comunicar, se ela não trabalhar o prazer disso, né? Se ela não trabalhar, fazer coisas que ela não gosta, ela não vai conseguir empreender. Então, acho que primeiro a pessoa tem que se preparar, a pessoa tem que se estruturar psicologicamente, para depois ela pensar de fato em empreender. Senão fica a pessoa ela não vai conseguir, ela vai ter a mentalidade, ela vai querer, mas tudo isso que eu falei aqui parece muito simples, mas na hora do vamos ver, né, na hora de fazer, não vai dar conta, né? Aquela história, eu vi isso outro dia na internet, todo mundo quer ser o leão, mas na hora que vai ver o que o leão faz de fato na selva, boa parte vai desistir de ser o leão. Sim. Então a pessoa tem que ter noção de que não é fácil a vida de empreender. Então você tem que transformar tudo isso em prazer. Você tem que ter prazer em fazer, né? Prazer em fazer coisas que você não queria fazer, né? Você tem que criar uma rotina prazerosa mesmo para isso. Né? E conforme nós falamos, né, tem que ter fé, né? Eu acho que o prazer, acho que vem acima de tudo, né? Você tem prazer em fazer, trabalhar com o que você gosta, né? E ter noção depois de que você vai ter o desfrute, né? Porque você vai plantar, a lei da semeadura, você vai plantar, você vai colher depois, né? Se você buscar um método, buscar um conhecimento, e você conseguir aplicar bem, dedicar, você vai ter desfrute. Porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho meus horários flexíveis, né? Eu consigo almoçar em casa, eu consigo almoçar com minha família, eu consigo levar minha filha na escola, eu consigo buscar minha filha na escola, eu vejo a criação da minha filha, eu tenho toda essa programação para os meus próximos filhos que ainda virão, e não é só um, né? Nossa programação é 3, então eu tenho toda essa programação de ver meus filhos sendo criados. Então eu acho que eu dou muito valor para isso, né? Família em primeiro lugar. Então isso conta muito, né? Na hora que eu penso em família, por isso que você até colocou todo esse vídeo aí que emocionou a gente. Legal demais. Agora conta uma estratégia pra gente aí, como que você concilia, né? Trabalhar junto com a sua esposa, né? E trabalhar junto e fazer tudo junto, né? Dá razão pra ela, né? O tempo todo. Isso aí acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas falando sério agora, a gente tem que muito saber ouvir. É uma coisa que eu aprendi muito. Nós fizemos terapia de casal para poder conseguir entender isso. E no início era muito difícil, a gente tinha algumas discussões porque a gente tem opinião muito diferente. Se eu falar todas as nossas diferenças aqui vai ficar até engraçado, mas nós somos muito diferentes. Acho que é por isso que a gente se completa tanto. Igual eu falei, ela faz a parte operacional, eu faço a parte comercial. Só para aí você ter ideia de como que a gente consegue se completar bem na empresa. E aí na hora que vai tomar uma decisão que depende da nossa opinião para fazer aquela decisão acontecer, sempre vem opiniões diferentes, e é isso que faz a gente ter uma boa decisão, porque vem os pontos de vista diferentes também, e nós conseguimos aprender a unir as nossas opiniões para chegar ao fim de uma decisão diferente. Isso foi mais importante. A terapia de casal ajudou muito, porque na terapia de casal nós aprendemos a falar mais sobre o nosso sentimento, e a gente tinha muito um vício de falar sobre o outro, ia falar e acusava, mas você está pensando assim, e aí nós passamos a mudar o jeito de falar para eu estou pensando assim, e não você está pensando assim. Nós passamos a falar mais da gente e menos do outro, e aí passamos automaticamente a ouvir o outro e querer acolher o outro, porque aí nós trocamos o jeito de falar. Isso aí ajudou muito. Então, hoje em dia nós conseguimos mais ouvir um ao outro, nós temos mais paciência, mais calma, e automaticamente as decisões são mais assertivas, porque nós não estamos mais com o emocional abalado, às vezes, na hora de tomar uma decisão.
Bacana demais. Eu tô sem papel e caneta aqui, mas depois eu vou anotar isso aí, cara. Que isso aí. Depois você pega um corte aqui dessa parte. Sério, você tem que publicar isso aí. Isso é muito top. Isso vale muito a pena, e eu falo sempre. Tem alguns amigos, né, e tal, que às vezes falam: como vocês trabalham junto? Essa mesma pergunta que você fez. E eu sempre falo: gente, vocês têm que trabalhar junto. Eu acho que não faz o menor sentido. Outro dia eu vi até um casal de amigos nossos falando que eles foram se conhecer de verdade na pandemia, porque os dois trabalhavam fora, e aí trabalhavam sábado, domingo, tinha aquela correria, às vezes de ter que plantão e tal, e quando chegou a pandemia, que os dois tiveram que ficar em casa, aí que eles foram se conhecer, porque não tinha tempo um para o outro. E assim, o casamento ele é para um viver o outro, e hoje em dia a gente consegue curtir um ao outro no dia a dia, e curtir mesmo até às vezes as intrigas mesmo, a chatice um do outro, e é aquela, acho que é isso que treina mesmo o nosso cérebro para isso, né, para fazer o que a gente não quer fazer às vezes, né, a treinar, a ter empatia mais um com o outro, aos defeitos do outro, a gostar até dos defeitos do outro. Isso no dia a dia é muito treinável, e vai treinando e vai dando certo. Muito legal, viu, cara? Muito interessante isso. Bom você postar isso aí, viu? De verdade, falar isso, porque bom para ajudar outros casais, né? Imagina, verdade, porque sério. Hoje em dia a humanidade, né, tá muito doente, né, em relação ao relacionamento. Sim. É muito top. E você, como pai, qual que foi o momento mais desafiador para você? Que você já é pai, agora vai ser pai de novo, né? Sim. Mas a sua filha, como é o nome dela? Estela. A Estela. Fala aí, qual que foi o maior desafio para você com a Estela? Então, eu na minha história paterna, assim, eu tenho vários capítulos, né? É longa a minha história, e é muito marcante porque a Estela é enteada da Andressa, né, de um outro casamento anterior, e onde, quando eu separei, eu não abri mão de ficar com a Estela. Então, a Estela, ela ficava comigo durante um período, é uma guarda compartilhada, e um período com a mãe dela. E aí, os períodos que a Estela ficava comigo, né, nós vivenciamos muito tempo juntos, ficava só eu e ela, então a gente tinha todo esse tempo junto. Mas eu via ali sempre, e eu achava, até que em alguns momentos eu achava que isso seria para sempre, eu ficava com aquele pensamento, por mais que eu já tinha feito uma lista de desejos quando eu estava nesse momento sozinho, e eu fiz uma lista de desejos onde eu queria uma esposa, queria mais 2 filhos, mas eu ficava ainda, sabe quando você tem aquela fé que você ainda fica, será que isso vai acontecer mesmo? E ainda tinha momento que eu vivendo só eu e minha filha, eu ainda ficava achando que talvez isso poderia acontecer mais pra frente, que eu ia criar minha filha primeiro, né? Mas nessa criação eu percebia que faltava uma figura feminina, porque nessa criação ou nessa vivência, nos momentos que estava só eu e minha filha, quando eu morava sozinho, que era só eu e ela, eu percebi que faltava muito uma figura feminina, porque somente eu e ela, ficava somente uma energia masculina dentro de casa, e ela que era uma criança. E hoje que eu casei novamente com a Andressa em casa, que a Andressa é a mãe do coração dela, né? Ela tem toda essa energia feminina dentro de casa, né? Aflorando lá. A Estela hoje em dia mudou totalmente, né? Deu para perceber a necessidade que tinha dessa figura feminina, e ajudou muito aí tem ajudado muito aí na criação da Estela. Legal demais, bacana demais. Agora fala comigo também, como foi o seu encontro com Deus? Meu encontro com Deus é desde criança, né? Eu sou criado num lar cristão. Minha mãe, desde os meus 3 anos, ela é batizada na Congregação Cristã no Brasil. E logo aos 12 anos eu batizei na Congregação Cristã no Brasil, desde aquela época lá do São Bernardo, lá, não sei se você tem lembrança minha. Agora eu consegui lembrar mais. De terno, gravata, aqueles instrumentos. Você acredita que agora eu consegui lembrar mais dessa... puxar nossa memória? Sim. Que aí eu, meu irmão, minha irmã, a gente ia andando lá até na igreja lá, normalmente ia passar pela avenida, ia lá até no São Tomás. Sim, lá na igreja aí, São Tomás, o Fernando, meus vizinhos lá, era tudo de lá. Era vizinho lá do Fernando, exatamente, você morava na Souza Gomes ali. E aí o Gideon, né? A gente era da igreja lá de todo mundo. E aí eu frequentei a Congregação Cristã no Brasil, assim, tocava na igreja, né, até os 16 anos. E aí eu me desviei na adolescência, aquela coisa louca, né? E na congregação tem muito uma situação de quando você desvia, né? Você é considerado um pecador, né? Você saiu da igreja. Então, foi meio que considerado assim, durante um período, na imaturidade minha de
É a coisa de crença mesmo, né? Eu fiquei acreditando que eu ia para o inferno, que eu Deus não tinha mais aquela conexão com Deus. Então, durante algum tempo da minha vida, logo depois dos 16, 17, quando aquela adolescência meio rebelde, eu parei de acreditar mesmo em Deus, porque eu ficava naquela, se eu acreditar em Deus, eu vou para o inferno. Só que Deus fez alguns rodeios na minha vida, que ele me obrigou assim mesmo a acreditar naquelas assim, sabe, que Deus mostra pra gente mesmo que ele existe. E aí eu voltei a ter toda essa experiência com Deus. Hoje em dia eu vejo Deus assim, no nosso lar, né, na nossa empresa, toda obra que a gente começa, a gente faz oração com o pessoal. Eu até nas minhas orações eu falo com Deus que o propósito da nossa empresa não é só reformar a fachada, mas reformar também corações, reformar almas. Porque não tem, assim, é raro a gente fazer uma oração, por exemplo, quando vai começar uma obra, a gente dá a mão a todo mundo e os colaboradores, na hora que eu termino de fazer a oração, sempre tem um chorando. Então eu percebo, eu vejo no coração dessas pessoas que trabalham com a gente, às vezes, esse mesmo sentimento que eu tinha lá atrás, às vezes de ter desviado dos caminhos do Senhor e achar que você não é digno de voltar, ou achar que você não é merecedor, ou achar que Deus não te quer. E aí nesse momento de oração, não sei se eles veem que é só uma oração que você já consegue se reconectar depois com Deus, né, que Deus está vivo ali dentro deles, ou se eles sentem ali a presença de Deus naquele momento. Mas normalmente quando a gente acaba de orar, eu vejo eles chorando e eu vejo um propósito nisso. Eu vejo que não é só sobre reformar prédios, né, não é só sobre atender clientes, mas é também sobre levar a palavra de Deus nessas obras, nos lugares, né? Eu inclusive aprendi a fazer oração na obra com o Chico, que falou aí no vídeo que ele também, antes de eu abrir a empresa, ele me falou que fazia oração nas obras dele e tal, e eu guardei isso na cabeça. Falei, quando eu tiver minha empresa, eu vou fazer oração nas minhas obras. E tudo que a gente faz, a gente ora. Para começar a obra, vai fazer reunião de líderes, a gente ora, lá em casa, vai jantar, na mesa a gente ora, na hora que eu acordo eu oro. Eu estou sempre acompanhado com Deus, porque aí faz parte aí nessa comunhão e a presença de Deus junto. Muito legal, porque Deus é tudo na nossa vida, né? Exatamente. Deus também transformou minha vida. E você está falando de oração, eu também tenho esse hábito de sempre estar orando e às vezes até pedir a pessoa para orar para mim. Aí eu pergunto a pessoa se a pessoa já orou em voz para alguém. E várias pessoas, não vou falar nome aqui para não expor, né, mas várias pessoas não oraram, cara. Até pessoas cristãs, evangélicas, nunca orou para ninguém, assim. Uhum. E a pessoa se emociona, chora. Sim. E aí eu até estou tendo esse hábito de fazer isso. Sim. Com as pessoas. Então esse hábito de estar orando é muito, muito bom mesmo. Você vai, igual você falou, não é só sobre pegar ali o serviço, né, trabalhar com a empresa, né, fazer o serviço para os seus, né, para quem contrata a sua empresa. Tem um propósito, eu vejo que tem um propósito além disso. Eu sinto esse chamado de transformar pessoas, né, porque eles me veem como referência. Então, na hora que eles veem a gente fazendo oração, ver principalmente os mais antigos, né, ver o crescimento da empresa, ver os mais antigos, viu eu começando lá do início, fazendo tudo sozinho, ver a empresa crescendo e ver a comunhão de Deus, ver Deus operando no dia a dia. Eles veem de fato que existe mesmo morada de Deus, a empresa é uma morada de Deus. E eles sabem do meu testemunho, né? O testemunho está sendo visto aí por eles. Sim. E alguma decisão assim que você teve, às vezes você e a Andresa, assim, você teve que pedir Deus mesmo um direcionamento, né? Você deve pedir a Deus todo o direcionamento, mas tem aquela que, tipo assim, não, Deus, você tem que me dar uma resposta aí, né? Tem alguma história assim? Sempre, né? Acho que não tem nenhuma marcante assim não, mas nas minhas orações eu sempre peço diariamente, né? Me ajude a tomar as melhores decisões, e eu tenho muito aquilo comigo que quando não é para acontecer, ou quando há algo que acontece que sabe, quando acontece alguma coisa que não é o que a gente espera, ou que deixa a gente mais chateado, ou algo que é pra gente aprender mesmo, eu sempre acho que é da vontade de Deus, né? A gente tem que estar pensando desse jeito. A gente faz a nossa entrega dentro dos nossos limites, né? Do corpo humano, né? Da nossa mente, do nosso conhecimento, e eu acredito que quando ultrapassa disso, já é da vontade de Deus, né? Então eu sempre penso dessa maneira. Então não tem nada assim que tenha marcado ou que eu tenha arrependido, por exemplo. Acho que eu sempre tento tratar dessa maneira para também não ficar depois remoendo, ficar pensando. Sim,
E já teve, assim, algum momento também que você já pensou em desistir, assim, na empresa, que estava passando algum momento difícil ou algo assim? Não, porque eu não tinha outra opção, né? Então não dava para desistir nunca. Sim. Não dá. Muito pelo contrário, estou com o pensamento de abrir outras empresas, né? E essa convicção de crescimento sempre. O pensamento é sempre esse, crescimento e abrir novos negócios, né? Expandir para outras áreas e fazer esse crescimento, manter esse crescimento exponencial da Jefferson Reformas Prediais também. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está passando dificuldade, né? E pensa em desistir, o que você faria? O que você falaria? Que missão difícil, importante, né? Eu falaria o seguinte, que eu já passei por situações bem complicadas e todas as situações que eu passei, eu sempre tive a convicção de que eu ia sair dali. Às vezes o fundo do poço, né, ele parece que não acaba mais, né, porque você às vezes cava ele mais ainda, mas a gente tem que sempre primeiro parar de cavar ele e ter a convicção de que dá para sair dali. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a convicção de que dá para sair dali e virar o pensamento, né, ter o pensamento positivo, né, ter alegria no que faz, ter uma boa vontade, né, de servir. Eu acho que isso foi o que me fez sair de onde eu estava e conseguir prosperar. Eu nunca neguei as oportunidades, eu nunca desisti, eu nunca tive preguiça de correr atrás, eu nunca tive medo, né, de encarar a realidade. E toda vez que vinha alguma dificuldade, algo que vinha ali para poder, igual você me perguntou agora se eu já pensei em desistir, não tem essa palavra desistir, eu sempre falo isso, não tem essa palavra desistir no vocabulário. A questão de tentar, a gente até brinca lá em casa quando fala, não sei o que, eu vou tentar, não, quem tenta não consegue. Então não existia tentar, nunca teve tentar, e conseguir mesmo, e a convicção de que vai dar certo. Sempre esse pensamento positivo, com muito trabalho, né, e busca de conhecimento, que não pode parar. Ó, cara, muito incrível, tá? Sua história, seu testemunho, todas as entrevistas que nós fizemos aqui, poucas que teve, mas todas foram emocionantes. E muito legal. Eu me emociono muito também. Demais, E para você deixasse uma mensagem para resumir tudo que Deus vem fazendo na sua vida, né? Tudo que Ele vem abençoando, sua família, seu novo filho agora. Falando até filho já, tá vendo, né? Eu acho que profecia dessa parte eu recebo, porque eu quero que menino. Deus, assim, sabe, proporciona para você hoje. O que você diria, assim, para agradecer isso tudo? Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo, né? Acho que é uma coisa, até complementando o que você me perguntou antes, que é o poder da gratidão, né? Você valorizando o que você tem, você vai conseguir ter sempre novas conquistas, né? Então eu agradeço demais, né, a Deus por ter chegado até aqui. Eu sempre falo também que eu agradeço já o futuro, eu já agradeço porque eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas grandiosas na nossa vida. Então, esse é o poder de Deus, né, de moldar a gente, né, de pegar a gente e preparar tudo certo no momento certo. Eu tenho uma palavra que eu falo às vezes com o pessoal lá na empresa, quando eles estão muito ansiosos, eles estão muito aflitos. Eu falo, gente, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, né, acalma-te o coração. Eu sou um exemplo claro disso. Teve momento, né, para cada coisa, e essa fé, né, que você falou também, perguntou sobre a fé, é o que vai se encaixando cada coisa em seu lugar, né, e tendo a calma e a confiança em Deus. Legal demais, você falou de Eclesiastes 3, é um dos primeiros versículos da Bíblia que eu gravei na minha vida. Eclesiastes 3. E é muito gratificante, né, ter compartilhado, você compartilhado isso, né? E fala suas redes sociais da sua empresa, sua aí, para as pessoas conhecerem você melhor. Instagram é @Stefesson_Machado. Stefesson com S mudo, STEFESSON. Não é fácil, né? Vamos deixar gravado, pode deixar. Tá, e Jefferson é @Jefferson Reformas Prediais. Pessoa em reforma de fachada, pessoa Jefferson Reformas Prediais. Legal, bacana demais. Galera, muito emocionante esse
testemunho do Jefferson. Chama ele de Jefferson. Jefferson, porque, agora ficou Jefferson. né, o nome dele é igual o amigo dele, né? Falando dele ali. Que é o nome. Como que ele fala? Exótico. Exótico. Nome exótico. Então, muito legal, tá? Ter entrevistado você mesmo de Eu que verdade. agradeço muito a oportunidade, é uma honra aqui sentar e bater esse papo aqui com você, que foi muito bom. Legal demais. E ainda mais pessoas que são família, sabe? Isso aí Muito bom, pra né? mim é prazeroso, sabe? É prazeroso demais. E cada dia mais que eu venho assim entrevistando alguém, eu me emociono. Ainda mais você vem com sua família toda. Eu falei assim, gente, que é muito bom, cara. Muito bom ver Então isso, só tenho né? que agradecer. Galera, muito obrigado por... Né, primeiramente a Deus, pelo Jefferson, sua família e a esposa dele que tá aqui acompanhando ele, com a filha, e vai um filho também, né? Não sabemos se é filho não, mas nós estamos Nós profetizando. estamos profetizando, porque eu quero filho e já tá me ajudando aqui na profecia. E nós né? tava até conversando antes ali, foi programado, sabe, gente? É tão bom você programar tudo na sua vida, né? E ele vem programando tudo e caminhando certo aí, né? E é isso aí. Até o próximo episódio e vamos lá. Um abraço para vocês. Abraço. Obrigado. Abraço, até mais.